fuzil. E eu vou comparar esse jovem com um soldado. O soldado, né, aprende no quartel que ordem dada, ordem cumprida, não é isso? Missão dada, missão cumprida. É o lema da tropa de elite, né, lá do Rio de Janeiro. Como é o nome da tropa de elite lá? Como? BOP, não é isso? Missão dada, missão cumprida. Davi, nós poderíamos dizer que Elias, ele era um soldado, mas não um soldado qualquer, um soldado de Deus. Que privilégio para o ser humano poder ser chamado de um soldado de Deus. Eu li um livro sobre a operação, eu sei que vocês todos acompanharam, quando foi anunciado aí que Bin Laden foi morto, lembram disso? E os Estados Unidos comemoraram, porque mataram o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Algum tempo depois lançaram um livro, o chefe da equipe especial, aquela tropa de elite, foram soldados selecionados dos melhores grupos de elite das Forças Armadas Americanas. Foram selecionados a dedo e 24 deles cumpriram a missão. Entraram lá no Paquistão, foram em um local onde era o maior segredo do mundo e conseguiram ir lá e eliminar Bin Laden. Foi considerado uma das operações de maior sucesso militar que os Estados Unidos já teve. Mas quem foram os soldados que foram ali? Aqueles soldados faziam parte de um grupo especial das Forças Armadas Americanas chamado de SEAL. Na realidade, esse grupo de elite pertence à Marinha dos Estados Unidos. E ali naquele livro, o soldado conta detalhadamente toda a preparação, não somente para aquela ação, mas como é que é a vida, como é que é o preparo de um soldado do grupo de elite dos Estados Unidos, um soldado dos grupos especiais de elite, dos esquadrões especiais. Primeira coisa, o soldado, para pertencer a um grupo especial desse, a um pelotão de elite, ou a um grupo de elite, ele precisa ter coragem. E ao ler aquele livro, a gente vê, né, o escritor, que era o chefe, resolveu escrever o livro, saiu então, ele deu baixa e ele escreveu o livro. Era um moço de muita coragem. Mas a coragem dele estava baseada na confiança em si mesmo. Ele confiava muito em si mesmo. E daí vinha essa coragem que ele tinha. Também um soldado de elite americano, ele é preparado para nunca fugir dos desafios. Ele tem medo, mas ele não pode fugir. Ele é preparado psicologicamente para nunca fugir do perigo. E como é que é o preparo de um SEAL? E ali no livro ele detalha, são treinamentos e mais treinamentos rigorosíssimos. Eles são submetidos a toda forma de pressão emocional, pressão física. Eles chegam quase a não suportarem, mas eles têm que suportar. E ele fala de alguns treinamentos onde eles passam um dia fazendo atividades físicas, correndo, rastejando, levantando peso, fazendo barras, empurrando carros. Carros, às vezes, eles têm que empurrar um ônibus. E depois que eles já estão extenuados, eles são levados para locais onde eles têm que cumprir uma missão. Lógico que é um local adequado, onde eles vão com armas de verdade, com balas de verdade, e eles entram em uma casa onde tem ali os desafios, e eles vão encontrar pessoas, desafios que simbolizam pessoas, tanto terroristas como pessoas que não são, pessoas inocentes que estão ali pelo meio, e eles têm que ter o cuidado para nunca tirar do inocente. E o pior de tudo é que isso é sob um efeito moral terrível. São bombas, bomba de efeito moral, barulho ensurdecedor, toda forma de pressão ali os treinadores fazem, né? Os homens que treinam eles ali, para que eles vacilem, para que eles errem.
E se eles errarem, tiverem alguns erros, eles são desclassificados. E dependendo da quantidade de erros, eles são eliminados daquele grupo especial. Porque eles não podem errar. Sob pressão, mesmo sob a pior pressão, eles têm que manter o controle emocional. Esse é o preparo para fazer parte de um grupo de elite do exército americano ou das forças armadas americanas. E quais são as armas de um SEAL? Fuzis, pistolas, granadas, lança-granadas, um colete que pesa 27 quilos. E para carregar, e às vezes eles andam dias inteiros com esse colete. Vocês imaginam que para carregar um colete desse, esse colete simboliza a vida para eles, né? Porque se eles levarem um único tiro, todo esse preparo vai para água abaixo. Ele tem um capacete, e o exército americano é o único no mundo que tem um capacete desse. Exércitos de países mais pobres não têm condição de ter um capacete desse. Para vocês terem ideia, só o capacete custa $165 mil. O único capacete de um soldado desse, com visão noturna. E quanto mais escura for a noite, melhor é para esse grupo se movimentar. E qual é a missão desse grupo? A sua principal missão é matar. Eles protegem líderes, eles vão em busca de prender, líderes ou eliminados. Eles são os primeiros que chegam no momento de um confronto para limpar a área para que o exército venha atrás. Eles são responsáveis por eliminar algumas dificuldades que algum grupo tenha quando tem que invadir algum local. Realmente é um grupo muito, muito bem preparado. Esse é o soldado de elite dos Estados Unidos. E ele sempre está em missões arriscadíssimas, mas a principal missão deles é matar. Mas como é que é a vida de um soldado de Jesus? Como é que é a vida de um soldado de Jesus? Eu queria chamar vocês para lerem comigo 1 Reis 17. Vamos lá em 1 Reis 17. Que nós vamos aprender hoje sobre um soldado de Jesus. Quem é esse soldado? Vocês já descobriram, né? Quem é o soldado? É Elias, não é isso? Já acertaram ali. Primeira coisa que o soldado de Jesus precisa ter é coragem. Só que essa coragem não está na confiança que ele tem em si mesmo. Mas essa coragem, ela está na confiança que esse soldado tem em Deus. O soldado lá, ele precisa ter confiança em si mesmo. E são homens orgulhosos, vaidosos, se sentem superiores a todos os outros. Já o soldado de Jesus, a confiança dele não está em si mesmo, mas está em quem? Em Deus. O soldado de Jesus também não pode fugir no momento do perigo. Assim como Jonas fugiu, né? Por exemplo, ontem Jonas foi um soldado que fugiu. Mas o soldado de Jesus, ele não pode fugir. E eu queria então mostrar para vocês como é que começa na Bíblia a história desse soldado chamado Elias, esse soldado de Jesus. Capítulo 17 de 2 Reis, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Primeiro contato que nós temos com Elias, ele está proferindo uma mensagem para o rei Acabe. Agora vejam, Deus mandou que ele fosse lá, ele não titubeou, ele não recuou, e ele foi dar a mensagem. E a pergunta que eu faço é: foi fácil ir perante Acabe para transmitir essa mensagem? Não. Sabe por que não? Porque Acabe era um rei mau, e pior ainda era a esposa que ele tinha. A esposa tinha mandado matar todos os profetas de Deus, tinha mandado exterminá-los, e Elias milagrosamente conseguiu chegar ali perante Acabe, ali no palácio, e proferir então essa sentença, esse juízo mandado por Deus.
primeiro contato que nós temos de Elias é ele indo cumprir uma missão. Versos 2 a 7. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, olha só, aqui é mais uma missão que Deus está dando para Elias. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos povos que ali mesmo te sustentem. E o que diz o próximo verso? Foi, pois, e fez segundo o quê? A palavra do Senhor. Vejam a diferença do soldado que nós vimos ontem, Fujão, né? O jovem Fujão e o jovem que não foge. O jovem que recebe a ordem e cumpre, como é o caso de Elias. Retirou-se e habitou junto. Aliás, desculpe. Foi segundo a palavra do Senhor. Continuando a leitura. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão, carne, ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Sabe, Deus nunca desampara seus soldados, Ele manda e Ele cuida. Não é isso que nós vimos aqui? Agora, no verso 8 a 10, mais uma missão para Elias. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai aonde? A Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a quem? A uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Vocês já repararam como Deus tem toda uma estratégia, todo um cuidado, toda uma logística para cuidar dos seus servos, dos seus profetas, dos seus soldados? Deus não abandona, não deixa desamparado. Deus cuida quando Ele manda fazer uma missão, quando Ele manda cumprir uma missão. Ele cuida de toda a logística para que ela seja cumprida. Então, vejam o que diz aí. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Mais uma vez, nós estamos vendo na Bíblia Elias se dispondo aí e não fugindo da missão. Aqui no capítulo 18 e 2, vamos lá, capítulo 18 e 2. Vamos acompanhando para a gente poder tirar algumas lições da história desse servo de Deus, desse jovem que não fugia da missão. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo, isso depois que ele tinha dito que não ia chover, né? Não choveu durante 3 anos, e aí Deus então volta a chamar Elias e mandar para mais uma missão. O que é que ele fala? Vai, apressa-te a quem? A Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O que é que aconteceu aí? O que é que diz aí na Bíblia de vocês? Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe. Vocês viram alguma vez aqui Elias tentando não ir? Não, todas as vezes, de imediato Elias vai subir, né? E se vocês continuarem lendo, vocês vão ver o que aconteceu. Elias então estava se dirigindo a Acabe, mas nesse momento, Acabe, preocupado com os animais que estavam para morrer, resolveu sair atrás de água. Então ele chama o seu mordomo, né? E ele diz para o mordomo o seguinte: olha, eu vou para um lado e você vai para o outro. E quando o mordomo se dirige para o lado que ele foi designado, ele encontra com quem? Ele encontra com Elias. E nesse encontro, vejam quão grande é o temor que as pessoas têm do rei, porque o mordomo diz para Elias o seguinte: olha, quando ele encontra Elias, ele se admira, fica feliz por ter encontrado Elias, porque é um servo do Senhor, e ele é um homem temente a Deus. E ele então diz para Elias, fala para ele: olha, você vai voltar agora e vai falar para Acabe que vai chover, que eu quero falar com ele. E aí o servo diz: olha, não faz isso comigo não, porque se eu for lá chamar Acabe, e quando ele vier, o Espírito de Deus te levar para outro lugar, eu serei um homem morto, porque realmente Acabe era um homem cruel. Então vejam que as missões de Elias não eram missões fáceis, ele sempre estava correndo risco, né, de morrer. Mas, mesmo assim,
ele foi, chamou Acabe, e então Elias anuncia a Acabe, diz: olha, vamos lá no monte, né? Como é o nome do monte? Monte Horebe, não é isso? E eu quero que você leve todos os Carmelo, Monte Carmelo, desculpa, Monte Carmelo, e você vai levar todos os profetas de Baal ali, porque ali nós vamos mostrar para o povo de Israel quem é Deus. E Acabe foi, então mandou chamar todos os profetas, levou lá para cima do Monte Carmelo, e chegando ali, Elias disse: olha, nós vamos agora saber quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Deus do céu, o Deus de Israel. Então ele disse: olha, eu quero dois cordeiros, e vamos fazer aqui dois locais, dois altares. Vocês vão começar, vocês vão orar para que Baal faça descer fogo do céu e consuma esse carneiro que vai ser imolado. E a Bíblia diz que eles começaram a orar, eles começaram a rezar, eles começaram a gritar, eles começaram a suplicar, e foi uma manhã inteira e não conseguiram fazer descer fogo do céu. E já estava ficando tarde quando Elias disse: bom, agora chega, deixa agora eu fazer o meu sacrifício. E ele então mata o carneiro, imola o carneiro, prepara ali, ele restaura um altar que estava ali, coloca sobre ele lenha, coloca o carneiro em cima, e depois ele diz: olha, tragam água, joguem água aqui em cima. E começaram a jogar água em cima, e jogaram tanta água, ele mandou fazer uma vala em volta do altar, e a água então encheu ali aquela vala em volta do altar. E Elias então se ajoelha e começa uma poderosa oração. E logo que ele começa a orar, o que acontece? Desce fogo do céu e consome o cordeiro, consome a lenha, consome inclusive as pedras e faz secar tudo em volta daquele altar. Que poder maravilhoso, né? O soldado de Deus tem quando ele está em nome de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento Elias mandou segurar todos os 450 profetas de Baal. E o que foi que ele fez com os profetas? Matou todos os profetas, porque eram homens que faziam desviar o povo de Deus, eram homens que levavam o povo à idolatria, eram homens que faziam o povo de Deus pecar. E todo homem, todas as pessoas, não importa quem seja, que faça o povo de Deus se desviar, que façam os cordeiros de Deus se desviar, que façam os jovens da igreja se desviar, pais que fazem os filhos se desviar dos caminhos de Deus, todos têm uma conta a acertar com o Deus do céu, porque Ele não aceita ninguém que desvie seus filhos do caminho certo, da salvação. E Deus então permitiu que fossem destruídos. E o que foi que aconteceu então? O que foi que aconteceu? Acabe voltou, né, e contou tudo a Jezabel, e nós vamos ver isso mais adiante. Quando Jezabel soube da história, o que foi que ela falou? Ela mandou um recado para Elias dizendo o quê? Que ela iria matar Elias. E naquele momento é a primeira vez que nós vemos na história de Elias ele fugindo, né? Elias teve medo e fugiu. Por que será que Elias teve medo? Por que será que Elias fugiu? Por que será que Elias fugiu? Sabe, Elias fugiu porque ele é humano como todos nós somos, né? Ele teve medo porque todos nós temos medo. Até os soldados americanos lá, eles dizem que têm medo, mas o medo eles usam em favor para se cuidarem melhor para a missão. Elias, vejam em 1 Reis 19, de 1 a 4, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia dito, Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Meus irmãos, aquele homem que nunca recusou levar uma mensagem de Deus, por mais perigosa que fosse, quando ele soube que Jezabel ia matá-lo, o que ele fez? Ele fugiu. Eu pergunto, será que Deus abandonou Elias? Não, Deus não abandonou. Será que Elias não conhecia o poder de Deus, que Deus era capaz de salvá-lo? Conhecia ou não conhecia? Conhecia, porque ele já tinha sido emissário da ordem divina, e Deus, ele orou, não é? E passaram-se 3 anos e meio sem chover. Ele orou e voltou a chover. Ele orou e fez cair fogo do céu. Sabe, Deus seria capaz de salvá-lo sim. O grande problema de Elias é o problema que nós temos. Nós somos humanos, todos somos humanos, e Deus é misericordioso conosco, Ele sabe disso. Assim como foi com Elias, não é? O que foi que Deus fez para que Elias suprisse essa dificuldade? Deus teve um cuidado todo especial com Elias. Mas sabe, irmãos, sabe, jovens, nunca se sintam fracassados por ter medo, porque o medo faz parte da vida humana. O melhor dos profetas, considerado o profeta mais corajoso da Bíblia, que foi Elias, teve medo. Por que nós não vamos ter? Nós temos uma missão a cumprir. Ter medo faz parte, mas nós precisamos confiar. Deus nunca nos abandona. Naquele momento ali que Elias estava com medo, ele fugiu, né? Ele estava pedindo a morte. Naquele momento Deus teve um encontro especial com ele. Deus nunca, como eu já disse, abandona um soldado seu. Mais uma vez, Deus manda Elias para uma missão. Depois que Deus teve aquele encontro com Elias, né? Vocês lembram o que aconteceu ali? Não é? Deus então conversa com Elias e ele estava apavorado, mas Deus diz: olha, eu vou te mostrar, não é? Ele pediu que Deus se mostrasse. E aí veio uma grande tempestade, e a tempestade era tão forte que as rochas se quebraram, não é? Veio o vento, veio o furacão, veio vários tipos de coisas assim grandiosas, e Deus não estava. Quando foi que Deus apareceu? Foi quando veio então um momento de calmaria, né? De sossego, Deus apareceu. Deus então mostrou a Davi pacientemente, a Davi não, desculpe, Elias pacientemente, que Deus nunca abandona seus filhos, que Deus sempre está acompanhando, que Deus sempre está cuidando. Elias então recobrou as forças, né? Renovou a sua fé em Deus, e isso faz parte da vida do ser humano. Às vezes, por mais confiança que nós temos em Deus, nós passamos por momentos de dificuldades. Isso aconteceu com Elias e acontece conosco também, mas isso não é o fim, não é? E aí Deus então manda Elias para uma outra missão. Está lá em 1 Reis 19, de 15 a 17. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E olha só o que Deus fala também para Eliseu, ou para Elias, porque Elias tinha dito que só ele tinha ficado. E Deus diz: olha, também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Nunca, meu jovem, você vai estar sozinho. Não pense nisso, não pense que você, quem sabe você é um jovem fiel, tem procurado se manter firme, e vem aquela ideia de que, não, poxa, todo mundo está fazendo errado, só eu que não faço, não é? Assim como o inimigo usa para o jovem o seguinte argumento: olha, todo mundo está fazendo, por que você não faz? Às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Deus mostrou a Elias que Elias não estava sozinho. Muitos não dobraram os joelhos a Baal. Assim como hoje, não é? Por mais contaminada que esteja a sociedade, por mais que as pessoas estejam aí se desviando dos caminhos do Senhor, por mais difícil que estejam as pessoas aceitarem vir para a igreja,
aceitar e fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que Deus está conservando e preparando para o grande dia da sua vida. E a Bíblia diz então que de imediato Elias partiu para mais uma missão. Então Elias voltou a ser o Elias de antes, confiante, corajoso, temente a Deus. Agora eu quero perguntar o seguinte: qual o segredo de Elias? Por que Elias não fugia? Por que Elias, toda vez que Deus mandava ele ir para uma missão, ele ia? Por quê? Será que Elias, ele nasceu com algo especial que nós não temos? Vocês acham que é isso? Será que Elias tinha um privilégio especial? Quem sabe, como disse aqui o pastor no sábado, né? Tinha mais neurônios que os outros? Será que era isso? Não, meus jovens, não era isso. É porque Elias, desde cedo, resolveu andar com Deus. Desde jovem, Elias andava com Deus. Porque Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. Elias, ele levantava o dia e a primeira coisa que ele fazia era buscar a presença de Deus. A sua arma principal era a oração, assim como deve ser a arma de todo jovem que quer ser vitorioso. Seu desafio ao rei Acabe, sua repreensão a todo Israel e seu confronto com os 450 profetas de Baal foram embates que ele os enfrentou dispondo apenas das armas da oração e da fé. Eu pergunto: essas armas estão disponíveis para nós também? Ou será que só Elias que poderia usar essas duas armas? Queridos jovens, a oração é o elo de ligação que carece. Não nascer, Deus não criou você para andar rastejando na lama. Você que nasceu no lar adventista, ou então você que teve o privilégio de conhecer a Deus na sua juventude, vocês que estão tendo o privilégio de estar aqui bebendo da fonte limpa. Diz o pensamento que você nunca será feliz vivendo na lama depois de ter vivido nadando em águas limpas. Sabe, ontem eu falei de jovens que às vezes se desviam, né, e se afundam no lamaçal do pecado. Não tem felicidade. Alguns pensam até que é possível ser feliz longe de Deus. Não é possível, porque Deus nos criou e nenhum ser humano que vive longe de Deus pode ser feliz. Na realidade, nessa terra não existe felicidade plena, mesmo para aqueles que estão nos caminhos de Deus, porque o plano de Deus não é essa terra aqui. Depois que houve o pecado, qual é o plano de Deus? É restaurar, né, essa terra para nos colocar novamente. Mas primeiro Ele vai nos levar, a Bíblia diz que Ele vai nos levar para o céu, onde passaremos 1000 anos, não é isso? E depois voltaremos para essa terra. Somente aí essa terra voltará a ter felicidade plena. Então, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você sinta-se em alguns momentos infelizes, mesmo estando servindo a Deus, isso é normal por estarmos nesse mundo onde vivemos no plano do inimigo. Desde que Satanás entrou, desde que ele trouxe o pecado para essa terra, o plano de Deus ficou em segundo plano para o homem. E o que está estabelecido, o príncipe desse mundo é Satanás. Então nós não podemos viver felizes no mundo onde o príncipe dele é Satanás, onde estamos vivendo um plano não de Deus, mas um plano conforme as diretrizes do inimigo de Deus. O plano de Deus, então, é nos resgatar desse mundo e nos levar para o céu. Então, jovens, se você quer vencer todas as dificuldades, se você quer ser uma nova criatura, se você quer ser forte, se você de repente se sente fraco, né? Você sente dificuldade de vencer as tentações, eu quero lhe dar um conselho. Você quer mudar? Não comece estabelecendo metas, não é como a gente faz todo final de ano. Chega final do ano aí, várias coisas que você não conseguiu fazer durante o ano, não é? Não conseguiu fazer exercício físico, não tirou a nota que gostaria, e aí não conseguiu ter a promoção do trabalho que você queria. Aí você diz: bom, esse ano vai ser tudo diferente. Não é assim que a gente começa o ano? E você faz então várias promessas, e você estabelece algumas metas. Mas eu quero dar um conselho a vocês: não comece a mudança da sua vida estabelecendo metas de mudança de comportamento. A melhor forma de começar a mudança é através da oração. Comece orando, joelho no chão. É orando que você vai encontrar o poder
para conseguir mudar tudo o que precisa na sua vida. Eu não sei quantos aqui já tentaram mudar alguma coisa na vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande para parar de comer carne. Eu dizia, poxa, lógico que eu não estou condenando quem come, mas era um desafio que eu tinha. Pelo conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho como cristão, né? Todo o conhecimento que nós temos do Espírito de Profecia, a experiência de meu pai, que foi assim, uma pessoa que teve a sua vida restaurada, a sua saúde restaurada por causa da reforma de saúde. Eu digo, eu não posso continuar comendo carne. Mas eu tinha dificuldades, eu tentava parar por mim mesmo, não conseguia. E aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar. Eu digo, não, vou deixar nas mãos de Deus, eu vou orar. E olha, irmãos, não tive nenhuma dificuldade mais para parar de comer carne. Simplesmente parei de comer. Eu tinha dificuldade de parar de tomar líquido na hora da refeição. Para mim era pior até do que parar de comer carne na hora do almoço. E aí eu fiz a mesma coisa, eu comecei a orar. Eu digo, eu não vou fazer força, eu vou orar. Eu comecei a orar e Deus tirou a vontade de eu estar tomando água na hora da refeição. Então, irmãos, a melhor forma de começar as mudanças na nossa vida é através da oração. Elias era um jovem vitorioso porque era um jovem de oração, sabe? Ele orou para não chover, ele orou e fez cair fogo do céu, ele orou e a chuva voltou. Como admiro Elias pelo poder que ele tinha em suas orações. Quando eu fico imaginando, né, ali todo Israel, os 450 profetas de Baal, o rei Acabe, não é? E aquele altar ali todo molhado, e ele se ajoelha e começa a falar, que fé tremenda de nós, que fé tremenda. Mas essa fé veio fruto da sua comunhão com Deus e da sua oração diária, a busca do poder de Deus. Sabe, irmãos, quando Deus nos manda em uma missão, Ele cuida de nós. Eu lembro, eu quero já concluir com essa experiência. Eu lembro quando começaram a conclusão, não sei que o tempo já está um pouco avançado. Eu trabalhava na FAD Minas. Eu até contei hoje para a professora Maria Alice um pouco dessa história. Eu trabalhava na FAD Minas e um belo dia chegou uma ligação da União Norte Brasileira para o diretor da escola, pedindo para fazer uma consulta para que eu fosse ser diretor de um colégio lá no meio da floresta amazônica. Um colégio que eu tinha sido aluno e que durante 30 anos era uma escola que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Muita dificuldade mesmo. E se tinha um lugar que tinha medo de ir, era para aquela escola. Eu trabalhava com educação e é possível você ser chamado em qualquer lugar. Mas se tinha uma escola que eu tinha medo de ser chamado, era para o Iaraí. E quando o diretor me chama e diz, olha, tem uma consulta para você ir para o Iaraí. Mas olha, irmãos, eu digo, poxa, eu não acredito nisso. E a minha preocupação maior, sabe qual foi? É porque eu não rejeito o chamado. Porque se eu rejeitasse o chamado, eu podia me desviar. Mas eu fiz o propósito com Deus de não rejeitar o chamado. Eu digo, então não tem solução, eu vou ter que ir. Mas eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, eu tinha que aí o presidente me ligou da associação e disse, olha, você não precisa dar resposta agora, converse com a sua esposa, com a família, e semana que vem eu ligo. Tudo bem, conversei com minha esposa, ela disse, olha, ela sempre pensou assim, onde Deus mandar, nós vamos, né? Se eu chamar o nome de Deus, nós não vamos rejeitar. Ela até canta aquela musiquinha, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Vocês conhecem? Né? Mas parece-me que Deus queria me dar mais uma segurança nesse sentido. No dia que eu tive que dar a resposta, em casa de manhã nós vimos a inspiração e à noite a meditação. E quando foi mais ou menos ali às 10 horas da manhã, a preceptora encontrou comigo, a professora Edjane disse, você leu a meditação hoje? Eu disse, não, a meditação foi ler à noite. Ela disse, então leia a meditação. Aí eu fui para casa e peguei a meditação, era sobre o chamado de Abraão. E ali o texto era uma meditação do pastor Rubens Lessa, e o texto todo era como se fosse resposta para minhas inquietudes, não é? A minha insegurança. E ali então eu entendi que Deus estava fortalecendo aquela decisão de que eu não poderia deixar de ir. E nós fomos para o Amazonas. Quando chegamos ali, irmãos, eu me assustei com o que vi.
uma escola sucateada, uma escola com poucos alunos, uma escola que tinha um déficit de 20 a 30 mil reais mensais. E o governo, com a verba que tinha dado ali há um ano atrás, ajudava e só faltava 30 mil reais para acabar aquele dia. Significava que 2 meses depois não havia o suficiente para pagar os salários dos professores. E eu, que nunca tinha sido diretor de um internato, eu já tinha sido diretor interno, mas nunca tinha assumido a responsabilidade, estava ali agora com aquele abacaxi na mão. Sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Só faltou sair gritando, né, pelo meio do colégio, né? Mas não, nós começamos a orar. O governo, o colégio tinha entrado num processo pedindo um projeto, né? Onde, igual que o governo tinha ajudado antes, um projeto pedindo ao governo 182 mil reais. Mas aquilo já estava ali engavetado há um tempão e não havia perspectiva desse dinheiro sair. E aí os professores vieram falar comigo, olha, vamos atrás de um político, né? Tem políticos aí que gostam da igreja adventista, de repente eles vão intervir lá perante o secretário de educação e ele ganha esse dinheiro. E aí eu falei para aquele professor e disse, não, nós não vamos atrás do político, vamos orar. E eu então convidei os professores para começarem a orar pelo assunto. 2 semanas depois, nós recebemos uma ligação. Era o presidente da associação dizendo que tinha recebido uma ligação lá da secretaria dizendo que o dinheiro estava liberado. Aí eu fui atrás do tesoureiro, que já estava ali na escola há 7 anos. Eu disse para ele, olha, recebi uma ligação do presidente dizendo que o dinheiro está liberado. Ele disse, não, tá não pode ser. Não pode estar liberado. Eu disse, por que não pode? Ele disse, olha, eu vou explicar por quê. Primeiro, falta documento. Nós não temos as certidões negativas que precisam. Eles só podem liberar com essas certidões negativas. Então, não pode liberar. Por lei, não pode. Segundo, quando ele liberar, nós ainda temos que colocar no diário oficial e nós temos que pagar lá R$500, não é? Quando sair do diário oficial, aí ainda vai para a Secretaria da Fazenda para liberar o dinheiro. Então, não pode esse dinheiro estar liberado. Isso deve ser alguém lá querendo fazer gracinha com o presidente, né? E está ligando para ele. Aí eu digo, tá, tudo bem. Aí passou-se uma semana, não fomos lá. Aí o presidente liga de novo, escuta, vocês não vão querer o dinheiro está liberado. Aí eu disse para o tesoureiro, vamos lá ver como é que está essa situação. Nós chegamos lá, o secretário de educação que nós nem conhecíamos, ele tinha autorizado liberar o dinheiro, ele pagou para colocar no diário oficial e o projeto estava prontinho para ir para a Secretaria da Fazenda. Coisa assim, sem os documentos necessários. Aí nós fomos lá na Secretaria da Fazenda. Quando chegamos lá, perguntamos então queríamos falar com o secretário. Veja só, nós chegamos lá e queríamos falar com o secretário. Aí o secretário dele disse o seguinte, escuta, vocês marcaram a audiência? Eu disse, não marcamos. Ele disse, então vá lá com a secretária dele e marque uma audiência para futuramente vocês voltarem aqui para falar com ele, porque tem uma fila imensa lá para falar com ele. Inclusive tinha deputados, um monte de político lá. E aí nós fomos lá conversar com ela. E falamos, né, que queríamos falar com a secretária. Ela disse, vocês marcaram? Vocês não marcaram, né? Não marcamos. Aí disse, olha, esse pessoal todo está para falar com ele, vocês vão ter que marcar. E nós ficamos ali parados na frente dela, porque já estava sem dinheiro, já não ia ter dinheiro para pagar o próximo salário. E nós ficamos ali parados. Aí ela olhou para a gente e disse, espera um pouquinho. Aí ela entrou, foi lá com o secretário. Quando ela voltou, ele disse, ele vai atender vocês. Aí nós pensamos, bom, tem umas 15 pessoas aqui, lá no final da tarde ele deve atender. Quando saiu a próxima pessoa, ela levou a gente para falar com o secretário. Passamos na frente de todo mundo. Aí quando entramos na sala, estava ali uma mesa grande, né, uma luz aqui, a sala escura. Aí ele olhou para o projeto, que estava o processo que estava assim na mesa dele, ele disse, escuta, o Vicentinho lá liberou isso de uma vez só. Eu não sabia nem quem era o Vicentinho era o secretário de educação, que eu não conhecia. Nós nunca fomos atrás dessa coisa. Aí nós ficamos sem saber o que dizer. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte,
Porque isso aqui, o que acontece? Se libera 50%, depois vocês prestam conta de 50% e nós então liberamos o restante. Só que ele liberou de uma vez só, eu vou liberar também. Só que não dá para ser hoje. Só no dia 15. O que nós queríamos era que fosse liberado. Aí, olha, não tem problema, tudo bem. Aí ele assinou e disse, olha, vai estar na conta de vocês esse dinheiro. Aí nós saímos ali da sala dele, chegamos lá fora, aí eu perguntei para o Eliéder, que era o tesoureiro, ele disse, que dia é dia 15? Isso era uma sexta-feira, dia 15 era na terça-feira seguinte. Eu comecei a pular no meio da rua ali, comecei a pular, as pessoas achavam que eu estava maluco. Mas eu estava pulando, vocês lembram o que aconteceu com Davi, quando ele estava voltando de uma guerra? Ele saiu pulando de alegria. Foi aquilo que aconteceu comigo, por sentir Deus respondendo a Deus. Sabe, quando nós confiamos e aceitamos a missão, Deus não nos abandona, jovens. Não tenham medo de aceitar a missão que Deus determina para vocês. Jovem como Jesus não foge da missão. Jovem como Jesus se dispõe a ir e confia no Deus da missão. Sabe, vocês sabem qual era a missão de Elias? A missão de Elias era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Elias era um restaurador e um reformador, empenhado em estabelecer o conserto de Deus entre os homens, entre Deus e os homens. A coragem e a fé patentes em Elias não tem paralelo em toda a história da redenção. O modo corajoso do profeta Elias falar ao rei Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele um profeta exemplar e a pessoa mais qualificada daquela época para ser um exemplar modelo precursor de Jesus Cristo. Elias foi um homem tão especial, tão privilegiado, que ele não passou pela morte, ele foi para o céu num carro de fogo. Que privilégio de um homem que resolveu confiar em Deus, de um homem que não disse não a nenhuma das missões que Deus deu a ele. E nós? Será que nós estamos recusando a missão? Qual é a missão que Deus tem para mim e para você? Ontem nós aprendemos que Deus tem uma mensagem para ao mundo que está se perdendo. E nós estamos aqui dentro da igreja, no bem bom, enquanto o mundo está se perdendo. Qual é a missão que eu tenho? A missão que eu tenho é de levar o Evangelho, não é isso? São Mateus 28, versos 19 e 20. Não é? Ide por todo mundo, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão nossa, jovens. Essa é a minha missão e a sua missão. Agora, de que forma nós podemos cumprir essa missão? Talvez você diga, não, eu estou estudando, eu não posso ir lá para o campo missionário. Mas você pode testemunhar na escola, você pode testemunhar para seus colegas. E hoje há uma carência muito grande de jovens que, através das redes sociais, façam o trabalho de Deus. Todo jovem hoje, todo adolescente, até as crianças estão aí tendo acesso às redes sociais. Isso virou uma febre. E o que mais se vê nas redes sociais são coisas ruins, coisas que prejudicam as crianças, prejudicam os adolescentes, prejudicam os jovens. E a minha pergunta é: como você se coloca perante isso? Você está sendo uma influência positiva ou você está sendo levado pela onda da internet? Sabe, talvez hoje a forma mais forte que você teria de pregar o Evangelho é aproveitar as redes sociais para pregar para as pessoas que estão ali. O que você está postando na internet? O que você está compartilhando? Que tipo de mensagem você está colocando quando você recebe ali uma mensagem pela internet? Quantas pessoas ali estão carecendo do amor de Deus? Eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem. Outro dia eu vi uma menina lá da Igreja Central, eu entrei no Facebook dela e só tinha mensagem bíblica, mensagem de Jesus, mensagem de salvação. Eu digo, poxa, uma menina de seus 16, 17 anos, né? Enquanto muitas colegas estão aí compartilhando coisas ruins, ou postando coisas ruins, ela está colocando na flor da juventude, quem sabe até sendo rejeitada por alguns colegas, mas ela está postando coisas que salvam vidas. Se nós fôssemos olhar o seu Facebook agora,
Se Jesus fosse dar uma olhada no seu Facebook, o que ele diria do seu Facebook? Deus está chamando você, jovem, para uma missão. A sua missão é pregar o Evangelho de todas as formas que você puder. E o meu desafio hoje é que você passe a usar a internet para pregar o Evangelho. Baixe no seu iPhone, no seu notebook, no seu iPad, no seu computador, os livros do Espírito de Profecia. E comece a ler alguns livros desses. Quem sabe você tira trechos desses livros e coloca ali, posta na internet. E vão surgir comentários. Pessoas, quem sabe, que estão precisando dessa mensagem. Ali você pode começar um contato que pode significar a salvação dessas pessoas. Esse é o apelo que eu faço. Para que, assim como Elias... Vocês acham que Elias foi uma pessoa, um jovem como Jesus? Foi ou não foi? E você também pode ser um jovem como Jesus. Que Deus o abençoe. Amém. Desfaze o que eu sou.
dos recursos. Deus abriu todas as portas e aquela escola ali, pela graça de Deus, recebeu muitas bênçãos naquele período. Porque quando a gente resolve fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, Deus derrama as suas bênçãos. Vamos orar. Querido e amado Deus, te agradecemos por termos vindo aqui hoje. Estudamos, Senhor, sobre o profeta Elias, um homem de Deus. Um homem que, apesar de ser humano como nós, nunca fugiu ao receber uma ordem. Ele fugiu até uma vez depois que recebeu a ordem, porque ele é humano assim como nós somos. Mas tu, como Deus maravilhoso, restaurou a força de Elias e ele continuou a missão. Se tem alguém aqui, Senhor, que está fraco, que está desanimado, está precisando do teu alento, da tua força, Senhor, derrama teu Espírito sobre essa pessoa. Rejuvenesce espiritualmente, fortalece essa pessoa, Senhor, restaura o ânimo, restaura a fé. Querido Deus, tem pessoas aqui que não estão orando, que elas possam começar a orar, Senhor. Se tem pessoas aqui que não estão fazendo Jesus o melhor amigo, que comecem a fazer a partir de hoje. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos que nos tragas amanhã novamente. Queremos, Senhor, que continuar aprendendo sobre ti para sermos jovens como Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.